olha só, voltando lá para a questão da fase atual. O que é que nós temos hoje na fase atual aqui no Brasil? Nós temos a população brasileira chamada de fase adulta, você tem que se ligar nisso, nós estamos na fase adulta, e muita gente confunde a política assistencialista, por exemplo, do Bolsa Família, com política de natalidade. Se liga aí, hein? Política de natalidade é a diferença de política de assistencialismo. A de assistencialismo, ela visa dar uma assistência àquela mãe que já tem um monte de filho, não teve condição de entrar no mercado de trabalho para sustentar esses filhos, está ali, precisa de um dinheiro, de uma condição financeira, então o governo destina uma verba para dar uma assistência a essa mãe, a essa família. Política natalista é uma verba muito maior. Você pode, por exemplo, a Itália chegou a pagar já 3.000 euros para que a mulher engravidasse. Inclusive com licença paternidade. E isenção de alguns impostos. Veja que incentivo. Já Exatamente. pensou você aí ganhar 3.000 euros só para ter um bebezinho, 2 bebezinhos, 3 bebezinhos? Mas isso é um caso de extrema necessidade, tendo em vista que em muitos países o crescimento vegetativo está chegando até a ficar negativo. Ou seja, está morrendo mais do que nascendo. E isso é preocupante. No Japão, hoje, há uma grande preocupação em relação ao incentivo da natalidade. Não confundam Japão com China. A política de natalidade da China é o inverso. Qual é a política de natalidade da China? Aí nas grandes cidades, a política de natalidade é a política de filho único. Por que de filho único? Porque a cidade está inchada, não tem mais gente. No campo, eles ainda permitem até 2 filhos. Né? E o que pode acontecer também no Japão? No Japão, você tem uma população que está envelhecendo demais. Pela elevada expectativa de vida. Que aí é aquela questão da qualidade de vida. Quanto mais acesso à educação, quanto mais acesso ao saneamento básico, à saúde, aos medicamentos, a qualidade de vida melhora e a pessoa vive mais. E aí você vai ter um envelhecimento da população que vai causar problemas como ausência de mão de obra, déficit na previdência, que é o que o IBGE já promete para o Brasil, né, professor? Exatamente, exatamente. Nosso país está envelhecendo, o IBGE acredita que por volta de 2030, 2040, a população idosa já vai ser superior à população de crianças e muitas vezes até a população de adulto. Agora, resta saber o que é que a gente vai precisar ajustar para um país de idosos. Será que a gente está preparado para isso? Pois é, porque aí você deve estar se perguntando, e por que o governo não incentiva a natalidade agora? Meu filho, a gente não tem nem condição de vida. Para nós que estamos vivos, imagina se o governo quiser incentivar a natalidade. É complicado. Então, quando o governo começar a adotar essas medidas, como já acontece na Europa, essa é chamada medida de austeridade. Alguns benefícios, como, por exemplo, o prolongamento para se aposentar, o corte em algumas ações da Previdência Social, são chamadas de medida de austeridade, que é o suposto corte dos benefícios do trabalhador. E aí a classe trabalhadora não vai querer perder esse benefício. Agora fique ligado, tô mandando você ter filho não, hein? Mas de toda forma nós vamos sofrer a consequência com isso nos próximos anos. Sem falar que o Brasil ainda não completou totalmente essa sua transição demográfica. Estamos passando por essa fase, já é notável aí o grande aumento do número de idosos e a redução significativa do número de crianças. A baixa na chamada taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher. E a gente pode ver que da década de 40 para os dias atuais ela caiu significativamente. Você tinha, por exemplo, em 40 uma taxa de fecundidade em torno de 10 filhos por mulher, em 70 de 8 filhos por mulher, e quando você chega hoje, varia entre 1,8 e 2 filhos por mulher no Brasil. Então a mulher está buscando a sua independência, o seu planejamento familiar, a sua estabilidade financeira, para lá para casa dos 35, 36 anos, querer ter o primeiro filho. Exatamente. Uma forma muito interessante de analisar a população mundial, a população brasileira, é a partir de um gráfico chamado de pirâmide etária. É muito interessante, às vezes cai lá numa prova, ele põe todas as informações confinadas lá num único gráfico. E aí você tem que saber interpretar esse gráfico. Vamos analisar esse gráfico aqui que vai na tela. Bota aí, Chupetinha, por favor. Que é esse primeiro gráfico, onde a gente observa o seguinte. Perceba que nesse gráfico, a base do gráfico, que é a parte inferior dessa tabela, aliás, dessa pirâmide, ela é bastante larga. Quando a base é larga, indica o quê? Alta natalidade. Muito menino. Bruguelo demais. Pensa que, e observe que lá em cima da pirâmide etária, você tem um topo estreito. É meio que fino. Lembra de fato uma pirâmide. Ou seja, o topo estreito... Tá morrendo muita gente. Agora se liga, porque na prova pode vir topo ou ápice. Aí você pode confundir, mas ápice também é o topo. Você tem um afunilamento do topo, essa pirâmide está mostrando pra gente que está nascendo muita gente, mas consequentemente, se o topo está afunilado, é porque também a expectativa de vida é baixa. Isso é muito característico ainda hoje
nos países subdesenvolvidos. Então você encontra pirâmides dessa, por exemplo, em alguns países da África, da América Latina, alguns países até da Ásia, que ainda apresenta essa característica de uma pirâmide com a base larga. E topo estreito. E topo estreito. Já nessa segunda pirâmide, que você vai observar aqui na tela... Bota aí, Chupetinha. Essa segunda pirâmide, perceba que há uma retração na base da pirâmide, o que indica... Quando você tem uma base se estreitando, ou estreita, quer dizer que houve uma redução do número de filhos. Tá? E aí, quando acontece? Se você observar a pirâmide, ocorre uma redução do número de filhos, consequentemente, lá em cima houve um alargamento. O que indica o alargamento? Um aumento na expectativa de vida. Isso já é vivenciado no Brasil. O brasileiro hoje está vivendo mais. Então você observa nessa pirâmide que o topo ele já está um pouco mais largo. E há também uma grande diferença, Ezequiel, entre, veja, a coluna azul, a coluna do lado esquerdo, e a coluna vermelha ou rosa do lado direito, que representa a população masculina e a população feminina. E observe que há uma desigualdade entre a distribuição do sexo masculino e sexo feminino. Quem vive mais, Ezequiel, o homem ou a mulher? A mulher vive mais. Veja, a mulher vive mais. Agora, por que a mulher vive mais? Questão cultural. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Há uns 10 anos não atrás. sei, velho. O cara só vai ao médico quando tá perto de morrer. Já a mulher, ela vai ao médico todo mês. Todo mês tá no Mulher conhece médico pelo nome. Dá presente de Natal. Tu já viu o homem dar presente de Natal a médico? Mas conversa, meu Ele nem conhece o médico, ele chega lá só quando tá perto de morrer. Então, essa questão cultural da mulher se cuidar mais, se prevenir mais, faz com que a mulher tenha uma maior expectativa de vida em relação ao homem. Isso vai resultar na feminização, ou seja, vai ter um número maior de mulheres do que de homens, fruto da nossa displicência. Precisamos se cuidar mais. Fica a dica aí, hein, galera? Pois é, e um grande detalhe, para você que não confundir, embora tenha mais mulheres, a taxa de natalidade masculina ela é maior. Nascem mais homens. Mas o que acontece para essa desigual distribuição da população entre sexo masculino e feminino? Os homens morrem mais. Nascem mais, mas também morrem mais. Sobretudo a partir da juventude, sobretudo em grandes cidades, em áreas urbanas. Por que o homem morre mais? O que acontece? Principalmente criminalidade, acidente, tem mais homens dirigindo, acidente no trânsito. Então, esses fatores vão acelerar o óbito do homem, né? Assim, o cara morre mais rápido. E a mulher, normalmente, ela tem um cuidado maior, significativo, inclusive, e ela vai se cuidar mais, vai maior médico, vai frequentar. Então, esses detalhes é que você precisa estar atento na hora da tua prova, porque vai haver uma exigência para essa interpretação. Vai estar a pirâmide lá e você precisa saber o que a pirâmide está dizendo. Base larga, topo estreito. Bota aí, Chupetinha, volta aí. Base larga, topo estreito. Alta natalidade, a base é larga, topo estreito, alta mortalidade. E boa expectativa. Boa expectativa. Boa expectativa. Boa expectativa. Péssima expectativa de vida. Baixa expectativa de vida, péssima qualidade de vida. Quando você tem a base estreita e o topo largo ou enlarguecendo, houve uma melhora, né, na qualidade de vida, na expectativa, e houve uma redução do número de filhos. Isso é uma tendência dos países desenvolvidos a apresentarem essa mudança no perfil aí da pirâmide etária. Bem, galera, fica aí a dica pra vocês. Se liga na aula, qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente que a gente te responde, hein? Valeu! Um grande abraço, fiquem com Deus e curtam aí o Aprovado do Enem! Tamo juntos!